Revisando, recapitulando, análise combinatória, temática bem recorrente no Enem, começando pela permutação e suas ramificações, vamos colocar assim. Tem a simples, com repetição, circular. Permutação pode ser 5 pessoas numa fila, então é a permutação simples. Com repetição, é se eu tiver elementos repetidos. Então eu preciso de algum modo descontá-los para não ocorrer uma mesma organização. E a permutação circular geralmente é quando nós nos propomos a fazer uma roda, dar as mãos para as pessoas, trabalhar ali alguma atividade, alguma dinâmica, uma brincadeira, e utilizamos o formato circular. Mas já eu explico melhor. Então, permutação utilizada em filas, normal, fila de banco, fila de mercado, pessoas sentadas numa fila de carteiras numa sala de aula. Tem os anagramas, que são a organização das letras de uma palavra, não precisa fazer sentido, é só reorganizar as letras de uma palavra. E as brincadeiras de roda, sempre muito cuidado se tiver repetição. Um elemento importante é o fatorial, que tem como símbolo o ponto de exclamação, recapitulando o que é: fatorial de 0 é 1, fatorial de 1 é 1, fatorial de 2 é 2 vezes 1, que é 2, fatorial de 3, 3 vezes 2 vezes 1, que é 6, fatorial de 4, 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1, 24, fatorial de 5, 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1, 120. Como que a gente vai definir, né? É sempre a partir do número em ordem decrescente, a multiplicação para escrever o anagrama. É uma forma de simplificar essa multiplicação, esse produto ali, né? O resultado dessa multiplicação, não precisar fazer a sistematização. Olha do 5, a gente já recorreu a 5 para multiplicar, 5 valores, 5 números. Então, é um modo de simplificar. Recapitulando algo aqui, às vezes a gente está tão acostumado que esquece que seria a mesma coisa, o 4 fatorial, 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1, que 4 vezes 3 fatorial. O 3 fatorial, 3 vezes 2 vezes 1, que é o 6, a gente tem 4 vezes 6, 24. O que eu quero demonstrar? Que a partir do anterior, eu só multiplico pelo número que eu já tenho. Vamos pegar um outro exemplo, o 5. Então, para eu realizar o fatorial do 5, é só pegar o número e o fatorial do anterior. Então, seria 5 vezes 4 fatorial, 5 vezes 24, 120. Eu não preciso fazer vários cálculos. Isso é uma dica que me ajuda a ganhar tempo. Falando aqui de exemplos, de quantos modos distintos, de quantos modos diferentes é possível organizar uma fila com 6 pessoas? Então, é a permutação de 6, 6 fatorial, 6 vezes 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1, ou 6 vezes 5 fatorial, que a gente acabou de ver no outro slide, 6 vezes 120, que dá o mesmo 720. Aí o caminho escolhido é opcional. Quantos são os anagramas? Então aqui, organização das letras da palavra boa. Pode ser o boa, posso só inverter o O e o A, fica tipo BAU, né? Pode ser AOB, pode ser ABO, pode ser OBA ou OAB. Pra gente não ficar perdendo tempo e se desgastando ali, né? Quando nós estamos realizando uma prova, por exemplo, o Enem, não tem muito tempo, então não é legal ficar escrevendo. Imagina uma palavra com 10 letras, né? Demanda muito tempo. Então, nisso, bacana é usar o fatorial. São 3 letrinhas da palavra, 3 fatorial, 3 vezes 2 vezes 1, 6 anagramas. Repara que a gente tem B, O, A. Letras diferentes. Aí vamos para a Ana. Ana já tem letras iguais. Então, eu tenho Ana, tenho A, A, N, I, N, A, A.
Ah, professora, por que que não pode ser Ana duas vezes se são dois As diferentes? Vou colocar aqui, ó, Ana, e aí me permitam utilizar o A minúsculo só pra gente ter uma diferença de padrão de letra e invertendo a posição dos As. Fica a mesma coisa, fica o mesmo Ana, fica o mesmo ANA, tanto na primeira versão quanto na segunda. Quantas letras a gente tem repetido aqui? Tem duas, então eu preciso simplificar isso. Mas eu tenho no total 3 letrinhas. Em cima sempre o total, que é o 3 fatorial, embaixo o 2 fatorial. O que nós temos a possibilidade de fazer? A simplificação, né? 2 fatorial é 2 dividido por 2, que dá 1. 3 vezes 1 são 3 anagramas, que é o que a gente colocou aqui. Ah, e se repetirem mais letras? A gente vai trazendo a quantidade das letras repetidas e vai simplificando. Ah, professora, eu não gosto de simplificar assim. Não tem problema. Faz lá 3 vezes 2 vezes 1 e 2 vezes 1. 3 vezes 2 vezes 1, 6. 2 vezes 1, 2, que dá o mesmo 3. Zero problemas. Faz do modo que te deixa seguro e garante a pontuação na prova que você estiver realizando. Aí aqui, né, de quantas maneiras 5 pessoas podem se organizar para brincar de roda? A permutação circular, PC, vou acrescentar aqui, é sempre retirar 1. Então, 5 menos 1, 4 fatorial. 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1, 24. Lembra que o 5 fatorial é 120? Aqui, quando é circular, quando eu estou numa roda de minha mão esquerda e direita, cada uma com uma pessoa distinta, eu tenho que fazer esse desconto de 1, porque não é igual na fila que eu tenho. Se eu for a primeira da fila, eu não tenho ninguém na minha frente, né? Então eu tenho que considerar isso. Na roda eu sempre tenho alguém ao meu lado. Uma outra questão. Um artesão, essa questão é do Enem, inclusive. Um artesão de joias tem à sua disposição pedras brasileiras de 3 cores, sempre circula a numeração: vermelhas, azuis e verdes. Ele pretende produzir joias constituídas por uma liga metálica, a partir de um molde no formato de um losango, não quadrado, com pedras nos seus vértices, de modo que 2 vértices consecutivos tenham sempre pedras de cores diferentes. A figura ilustra uma joia produzida por esse artesão, cujos vértices A, B, C e D correspondem às posições onde serão colocadas pedras. Com base nas informações fornecidas, quantas joias diferentes nesse formato o artesão poderá obter? 6, 12, 18, 24 ou 36? Vamos lá. O que a gente tem que pensar? 3 cores. Vértices consecutivos têm que ter cores diferentes. Então, onde está a marcação da pedra, né, as letras A, B, C, D são os vértices. Um encontro, né, de 2 retas ali, onde teoricamente ele forma um ângulo, se for útil para pensar assim. Vértices consecutivos têm que ter cores diferentes. Então, A não pode ter a mesma cor de B aqui e nem de D. Então, para A, se eu começar em A, eu tenho total 3 cores diferentes. Aí para B, eu só tenho 2 cores. Vamos supor aqui, né, que A usou vermelho. Aí para B sobrou azul ou verde. Ah, usamos o verde. Então, pro C eu tenho então azul ou vermelho. 2 opções também. Então, o A eu tenho 3 cores. Aí no B sobram 2. Aí eu tenho, escolhi azul. Então não pode ser azul. Só que agora, como eu tenho vermelho no A e azul no C, no D só sobra uma cor. Aqui eu tinha 2, aqui eu tinha 3, 2, aqui só sobra 1. Porque eu já tenho vermelho e já tenho azul. Então só vai sobrar a opção verde. Então 3 para o primeiro, 2 para o segundo. Aí pode repetir aquela que foi para o primeiro, 2 para o terceiro vértice. E aí no D, quando vai fechar ali, que tem 2 ao lado, ainda já escolhido, sobra uma cor. Então, 3 vezes 2 vezes 1,
12, que era a letra B. Outro problema é uma questão de vestibular de uma universidade. No restaurante são oferecidos 4 tipos de carne, 5 tipos de massa, 8 tipos de salada e 6 tipos de sobremesa. De quantas maneiras diferentes podemos escolher uma refeição composta por uma carne, uma massa, uma salada e uma sobremesa? 4 tipos de carne, posso escolher qualquer um deles, então tenho 4 opções. 5 tipos de massa, qualquer um. 8 tipos de salada ou 6 tipos de sobremesa, vezes 6. 5 vezes 4, ou 4 vezes 5, que seja 20, 20 vezes 8, 160 vezes 6, 960. Digamos que a pessoa ali come nesse restaurante, né, todo dia e ela não quer enjoar da comida ou quer experimentar todas, então ela teria 960 opções diferentes. Outra questãozinha. Uma melodia é uma sequência de notas musicais. Para compor um trecho de 3 notas musicais, sem repeti-las, um músico pode usar as 7 notas que existem. Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si. Às vezes tem alguns músicos, né, conhecimento. Eu não coloquei a acentuação, mas está aí. O número de melodias diferentes possíveis de serem escritas são 7 notas e eu tenho 3 para utilizar. 3 notas sem repetir. Então, para a primeira, são 7 notas, eu tenho 7 opções. Digamos que eu usei o Fá. Então, para cá sobraram 6. Se eu usei o Si, vão sobrar só 5 diferentes para a terceira posição. Então, é 7 vezes 6 vezes 5. 6 vezes 7, 42. 42 vezes 5, 210. Eu, teoricamente, prefiro 6 vezes 5, 30. E 30 vezes 7, 210 depois. Mas dá na mesma, né? A ordem dos fatores não altera o produto. Nisso, nós temos a letra D, 210. Um problema de vestibular. Observe a tirinha de quadrinhos a seguir, da turma da Mônica. A Mônica desafia os amigos na brincadeira de cabo de guerra. Então, tem 1, 2, 3, 4, 5 elementos, 5 crianças. Cascão, Cebolinha, todo mundo ali. Supondo que a posição da Mônica pode ser substituída por qualquer um de seus amigos e que ela pode ocupar o outro lado junto com os demais, mantendo-se em qualquer posição, o número de maneiras distintas que pode ocorrer essa brincadeira é igual a 5 posições para ocupar. Então, o que a gente faz é 5 fatorial, 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1, 120, letra D. Qualquer historinha, uma brincadeira infantil, de competição, qualquer contexto pode estar na análise combinatória.